depois dessa palavra gravada do irmão Sebastião, que a gente valorize cada vez mais a igreja de Jesus, né? Como é bom ser igreja de Cristo, isso é um privilégio. E a saudade que ele sentia, né, foi expressa ali em palavras, que a gente possa valorizar esse momento em família. Como é bom ser família de Jesus, como é bom estar aqui, domingo à noite, podendo louvar o Senhor, podendo adorar o nome de Deus. É um privilégio, não é verdade? Eu queria ler com você o texto de Oséias 14, é o último capítulo desse profeta que estamos fechando hoje. Vamos continuar a mesa com os profetas, mas vamos, a partir de outros profetas também, ouvir a voz de Deus. Mas eu queria fechar hoje esse tempo com o profeta Oséias, lendo o capítulo 14. O tema que nós temos hoje, né, o subtítulo que nós temos hoje é sobre o verdadeiro arrependimento. Nós queremos falar sobre arrependimento à luz de Oséias 14, que nós leremos agora. Quem encontrou o texto de Oséias 14, digam amém, bem forte aí. Posso ler então? Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados com o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, quem entenda essas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos falar com Deus? Eu queria que você, nesses primeiros instantes, fechasse os seus olhos e colocasse a sua vida diante do Senhor, dizendo: Deus, fala comigo, fala ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz. Eu queria dar a você esse tempo, diante da presença dEle, para que você quebre o seu silêncio, lá dentro do seu coração, e fale com Ele.
Senhor, muito obrigado, porque o teu povo está reunido, porque estamos diante da tua palavra. Não estamos, Deus, diante de quaisquer palavras, mas diante da tua palavra. Ela procede do teu coração, dos teus lábios, e nós estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir a tua voz. Ouça a oração do teu povo, Deus. Que o teu Santo Espírito seja intérprete. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. E que possamos sair daqui, Deus, completamente mudados pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento, mas por quê? Do capítulo 14 até o 1, rapidamente quero lembrar o que Deus disse ao seu povo. No capítulo 14, verso 1, ele disse: volta, ó Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. No capítulo 13, verso 9, Oséias diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Palavras de Deus através de Oséias. No capítulo 12, verso 7, descendo os degraus dessa grande escada, Oséias, Deus disse: Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Capítulo 11, verso 2 de Oséias diz: quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Capítulo 10, verso 13 diz: arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Oséias 9:1 diz: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga da prostituição em todas as eiras de cereais. Oséias 8:14 diz: porque Israel se esqueceu do seu Criador, e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, e fogo que consumirá os seus palácios. Oséias 7:1 diz: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo, e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Oséias 6:7 diz: mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente, ou seja, fraudulentamente contra mim. Oséias 5:5 diz: a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Capítulo 4, verso 16 de Oséias diz: como a vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Oséias 3:1 diz: disse-me o Senhor: vá outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de passa, que são as oferendas a Baal. Oséias 2:8 diz: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Do capítulo 14 ao capítulo 2, Deus está condenando a idolatria de Israel. Por isso eles se tornaram Jezreel, vale de condenação. Ali Jeú, o grande rei Jeú, massacrou a mulher e os descendentes de Acabe. Por isso eles se tornaram Lo-Ruamá, não amada, aquela de quem não se tem piedade. Por isso, por causa da idolatria, dos pecados, de uma liberdade mal usada, eles se tornaram Lo-Ami, não meu povo. E não foi por falta de apelos amorosos, nós vimos isso na semana passada.
Deus sempre amou o seu povo. Deus sempre convidou o seu povo a uma relação de amor profundo. Seus gestos sempre foram amorosos, mas Israel sempre escolheu os pecados, a idolatria, o desvio moral. Deus é o vinhateiro de Isaías 5. Leio para vocês Isaías 5, os primeiros versos de Isaías 5, diz assim a palavra de Deus: agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, ou seja, escavou, lavrou, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? O vinhateiro de Isaías 5 é o próprio Deus, seus apelos de amor, seus gestos amorosos. Ele é Oséias, que vai entre as mulheres adúlteras e ama uma mulher de adultérios. Deus sofreu em seu coração, Ele é Deus amoroso, Ele não é uma mônada isolada, não, Ele é Deus que sente amor por seu povo. Mas a nossa liberdade, a nossa impiedosa liberdade, a nossa inclemente liberdade fez com que nós nos desviássemos do manancial de águas vivas. Vocês se lembram de Jeremias 2,13? Nos desviamos, os nossos corações se desviaram do manancial de águas vivas, e cavamos, infelizmente, pela nossa liberdade, pela nossa facínora liberdade, cavamos cisternas rotas, que não retêm as águas. Viramos as costas para o manancial de águas vivas e construímos altares aos Baalins. Colocamos no altar dos nossos corações outros deuses, os nossos desejos, as nossas vontades, e não foi por falta de apelo, não foi por falta de gestos de amor. Deus tem sinalizado através de Oséias o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer, o quanto Ele nos quer para um relacionamento de amor, desde a viração do dia no Éden, até o óbvio gesto de amor, quando Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, desde a viração do dia no jardim do Éden, até o envio de seu Filho único para morrer no nosso lugar, Ele tem mostrado, definitivamente mostrado o seu amor por nós. Os seus gestos de amor são inquestionáveis, mas a nossa impiedosa liberdade tem dito não. Terá sido o nosso fim? Talvez seja a nossa pergunta. Será que a morte destruiu a nossa esperança? O que diz Oséias no verso 14 do capítulo 13? Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Paulo usa Oséias no capítulo 15 da sua carta aos Coríntios para falar sobre ressurreição. A mensagem do Evangelho é sobre ressurreição. As esperanças não morreram, os sonhos não morreram. Por quê? Porque Deus sempre tem um sim para as nossas vidas. O transbordante sim de Deus sempre se sobrepõe aos nossos impenitentes nãos. Deus sempre está nos convocando com seus gestos de amor, com as suas ações de amor, a um relacionamento. Deus está transbordando a sua graça em nossas vidas. Por isso a morte não destruiu a nossa esperança. Como diz o verso 14, verso 1, volta, ó Israel. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Veja, Deus está dizendo, volta, ó Israel. Volta, mas não pode ser qualquer volta. Não pode ser qualquer arrependimento, não. Precisa ser um arrependimento tal como o filho pródigo.
Não é qualquer volta, irmãos. É uma volta sincera. É uma volta arrependida. Como o filho pródigo que disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Um homem que caiu em si. Nas alfarrobeiras dos porcos ele disse: bem, tenho tantas coisas especiais na casa de meu pai. Porque me distanciei dele? Essa volta precisa ser sincera. Deus está dizendo: volta, ó Israel, volta. Precisa ser arrependimento sincero, verdadeiro. Por isso digo, o verdadeiro arrependimento primeiro vem acompanhado de palavras que transbordam do sacrifício dos nossos lábios. Vejam o que diz a palavra de Deus, os 2 primeiros versos de Oséias 14, diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. O sacrifício dos nossos lábios. Veja o que Deus está buscando. Veja que arrependimento sincero, verdadeiro, volta, ó Israel, mas sejam os sacrifícios dos vossos lábios. Não são gestos exteriores. Deus não está à procura de teatros litúrgicos, não, mas de palavras que expressam o verdadeiro arrependimento. Ele disse: ao invés de novilhos, Ele quer o sacrifício de nossos lábios. Não são holocaustos que Ele procura, mas corações sinceros, arrependidos, contritos. Diz Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas o próprio texto de Oséias diz que Ele não quer holocaustos. Ele não quer sacrifício ritual. Ele quer conhecimento de Deus. Ele quer misericórdia. Se olharmos a história de Israel e Judá, perceberemos um Deus que sempre procurou gestos sinceros, que brotam de corações sinceros, arrependidos, contritos. Diz Oséias 5, verso 7, se você abrir aí, que Israel e Judá agiam aleivosamente, ou seja, fraudulentamente. Não são gestos litúrgicos, é justiça. É a verdade que transborda na sociedade, na criação, nas minhas relações interpessoais. Eles agiam fraudulentamente. No verso 10 de Oséias 5, diz que os príncipes de Judá mudavam os marcos. O que significa mudar os marcos? Naquela época não tinha títulos de propriedades. Não tinham equipamentos agrimensores, não. Eram pedras que eram colocadas para demarcar os seus espaços. Então era simples alterar o seu terreno. E era impossível justificar num tribunal essa desonestidade, impossível. Os príncipes mudavam os marcos, alterando suas áreas. Veja a injustiça, a mudança dos terrenos. Eles agiam fraudulentamente. Diz Oséias 4:11 que eles eram entregues à sensualidade, ao vinho, ao mosto. Diz o verso 17 do mesmo capítulo 4, que eles eram entregues aos ídolos. E para que serviam os holocaustos nesse tempo? Veja o diagnóstico do povo de Deus. Eles estavam entregues à sensualidade, ao vinho. Eles estavam entregues à injustiça. E aí iam ao templo e entregavam os seus sacrifícios, os seus holocaustos. Por quê? Porque eram subterfúgios psíquicos. Ópio social, uma droga social. Eles faziam errado lá fora e vinham para o culto. Está errado, irmãos. O que Deus está querendo de nós são corações sinceros. Davi disse em seu salmo clássico 51, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria,
e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás. Irmãos, a sinceridade dos nossos corações precisa transbordar nos nossos atos litúrgicos, nas canções que cantamos aqui, mas também lá fora, na forma como a gente trata os nossos filhos, na forma como a gente trata o nosso cônjuge, na forma como a gente trata as pessoas que trabalham com a gente. Tem que transbordar, o amor de Cristo tem que transbordar de você. O que tem transbordado de você? Será que é amor? Será que é justiça? Será que é fraternidade? Será que é carinho? As pessoas que estão ao seu redor sentem o amor de Cristo através da sua vida? Seus amigos de faculdade sentem o amor de Cristo através da sua vida? Sua esposa, seu marido sente o amor de Cristo através da sua vida? Tem que transbordar lá na sua casa, tem que transbordar na sua vizinhança, tem que transbordar. O verdadeiro arrependimento vem acompanhado de palavras que transbordam do sacrifício dos nossos lábios. A boca fala o que o coração está cheio. Que os nossos lábios profetizem no dia 16 agora. Alegria para essa cidade, justiça para essa cidade, amor para esta cidade, menos ódio, menos violência, mais gestos de amor, mais fraternidade, mais evangelho espalhado, que os nossos lábios sejam instrumentos de Deus, nos 178 anos de Petrópolis, através das nossas redes sociais, que o evangelho se espalhe para a honra e glória de Jesus Cristo, amém, irmãos? Mas o verdadeiro arrependimento também vem acompanhado de uma autopercepção madura, uma autopercepção realista. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 14, diz assim: a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Vejam que palavras sinceras, palavras de um povo realmente arrependido. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos. Essas são as palavras que acompanham o verdadeiro arrependimento. Deus está advertindo Israel para que eles desmontem as falsas confianças, expurguem de seu meio as falsas confianças. A nossa confiança não está na Assíria, não está no Egito, como fez o rei Acás, rei de Judá, que prestou subserviência a Tiglat-Pileser, rei da Síria, no capítulo 16 de 2 Reis. A nossa confiança não está nos cavalos, na força bélica das nossas armas. O Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Será que a nossa confiança está no nosso Deus? O verdadeiro arrependimento vem acompanhado dessa autopercepção. Não é a força bélica que temos nas nossas mãos, não é o cartão sem limite que você tem, não são suas casas de veraneio, não são seus diplomas pregados na parede, não. A nossa confiança está no nosso Senhor Jesus Cristo, não nas ideologias políticas. Quantos crentes desperdiçam o seu tempo nas redes sociais defendendo partidarismo? Que as suas redes sociais sejam púlpitos que proclamem o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação, Ele é o nome que está acima de todo nome. Que as nossas redes sociais sejam púlpitos que proclamem o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Messias. Isaías 14:3 diz: não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Vejam só as palavras de Oséias:
Por quê? Porque às vezes dizemos, as obras das nossas mãos, Tu és o nosso Deus. Olha quanta coisa eu fiz. Olha quanta coisa eu fiz. Como eu sou bom. Irmãos, as palavras de alguém arrependido são as palavras de Isaías 64:6. Abre em Isaías 64:6. Olha o que diz a palavra de Deus, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, olha o que Isaías está dizendo, 64:6, todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Sabe o que é o trapo da imundícia? São as vestes, femininas no período menstrual de uma mulher. O que o texto de Isaías 64 está dizendo é, em contraste com a santidade de Deus, toda santidade humana é sujidade. São como trapos de imundícia. Os corações arrependidos, quando olham para a obra da cruz, só enxergam a sua fealdade, a sua pecaminosidade, diante da obra da cruz do Calvário. Quem somos nós, irmãos? As nossas obras de justiça são trapos de imundícia. Tudo que nós fizermos para Deus é muito pequeno, quando nós comparamos a glória da cruz. Eu não me gloriarei mais em mim, mas na cruz, como Paulo disse. Na cruz do Calvário, os corações arrependidos não enxergam seus braços. Isso é idolatria. Dizer as obras das nossas mãos, Tu és o nosso Deus, é idolatria. Confiar nos próprios braços é idolatria. Maldito o homem que confia o quê? Não são palavras minhas, irmãos. Não são palavras minhas. A nossa confiança tem que estar no Senhor. O verdadeiro arrependimento vem acompanhado de uma autopercepção madura e realista. Diante da cruz do Calvário, diante da obra vicária, substitutiva de Jesus, os nossos atos de justiça são pequenos, miseráveis, não são absolutamente nada, são trapos de imundícia. Mas terceiro e último, o verdadeiro arrependimento vem acompanhado do reencontro com Deus de amor. Diz assim do verso 4 ao verso 7, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? O verdadeiro arrependimento, irmãos, vem acompanhado desse reencontro com Deus de amor. Ele disse, serei como orvalho para Israel. A terra de Israel é muito quente, e o orvalho da manhã sempre era interpretado, inclusive pelos profetas, como alívio, como frescor. O reencontro com Deus é alívio, é frescor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Ele disse, os que vêm florescerão como o lírio. Os lírios brancos da Palestina continuam conhecidos por sua fecundidade e fragrância. Há um botânico antigo chamado Plínio, que ele observou que no primeiro século eles produziam 50 bulbos de uma única raiz. Veja a fecundidade dos lírios da Palestina. Os que se achegam a Deus são fecundos, exalam a fragrância do próprio Deus. Diz, lançará suas raízes como o cedro do Líbano. O Líbano era conhecido pelos carvalhos, pelos pinheiros, pelos cedros. Diz ainda o texto, estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Eles terão um crescimento, os que se achegam a Deus, os que se aproximam do Deus de amor,
terão crescimento abundante, como as árvores gigantes, cujos galhos formam a vasta cobertura das florestas do Líbano, a fragrância do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, florescerão como a vide, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Plínio, o velho, escritor antigo, ele destacou a importância internacional, a reputação internacional do vinho em seu livro História Natural. O que Oséias está dizendo é: os que se achegam a Deus terão fragrância, os que se achegam a Deus serão fecundos, os que se achegam a Deus estender-se-ão os seus ramos, sua vida será sombra, será frescor, será fragrância para os outros. Irmãos, o verdadeiro arrependimento precisa vir acompanhado desse reencontro com Deus de amor. Quando nos reencontramos com Deus de amor, exalamos a fragrância, o bom perfume de Jesus Cristo. Estendemos os nossos ramos, não pelas nossas próprias forças, pelos nossos atos de justiça, pois são trapos de imundícia, mas porque Deus está derramando sua presença em nós e a partir de nós. Que os nossos corações se arrependam. O que Oséias está transmitindo na mesa, estamos à mesa com ele, é arrependimento sincero, verdadeiro, deixar as antigas práticas, deixar os pecados, a sensualidade, o mosto, o vinho, a incredulidade, a idolatria, e viver diante dele. Não dar desculpas mais para os nossos pecados. Quantas desculpas? Estamos cultivando os nossos pecados. É deixá-los e permitir que Cristo seja de fato a propiciação dos nossos pecados. Que a gente ouça esse último apelo de Deus através de Oséias: volta, ó Israel, para o Senhor, porque pelos teus pecados estás caído. Vamos nos colocar de pé? Eu queria orar nesse momento. Durante 4 domingos, estivemos à mesa com esse profeta Oséias, e aprendemos tanto. A palavra de Deus, ela nos abençoa, ela nos ensina, mas o apelo que Deus está fazendo é um apelo de arrependimento. Volta, ó Israel. Quantas vezes nos distanciamos da presença de Deus, quantas vezes queremos justificar os nossos pecados, e toda vez que justificamos, nos distanciamos ainda mais. Não sejamos como Israel, como Judá. O arrependimento, ele precisa vir acompanhado da presença de Deus nas nossas vidas. É nítido uma pessoa que está diante de Deus, ela transborda alegria, ela transborda amor, ela transborda sorriso sincero. Os que estão em Cristo estão transbordando, estão exalando o perfume de Cristo. Você não pode exalar um outro perfume, não faz parte da vida cristã exalar outro perfume, senão o perfume do Evangelho. Você não pode sair daqui da igreja hoje e amanhã sair xingando todo mundo pela rua, tratando mal os seus filhos, seu corpo. Você tem que exalar o bom perfume de Cristo. Não podemos justificar os nossos pecados. É arrependimento sincero, verdadeiro, deixar no altar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Não são atos litúrgicos secos, mas o sacrifício dos nossos lábios que o Senhor quer. Verdadeiro arrependimento, coração contrito. É isso que o Senhor procura, corações que o adoram
em espírito e em verdade. Deus, que o Senhor, ó Deus, complete a tua palavra no coração de cada um dos que estão aqui. Que os nossos corações definitivamente, Senhor, se rendam aos teus pés e ao evangelho do teu Filho amado Jesus. Que essa igreja continue, Senhor, exalando o bom perfume nesta cidade, que completa, Deus, 178 anos de vida. Que essa igreja continue sendo o sinal do teu reino, em nome de Jesus, amém. Glórias ao Senhor. Vamos louvar mais uma vez?